E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez, espero que estejam muito bem. Então, a gente falou na última aula que esse método que o rapaz usou para fazer o cálculo, né, dadas as informações que foi passado por ele, pela Roberta aqui, apenas pela fala, sendo que ele não olhou a tabela e também não combinou com ela o jeito com que ele tinha que calcular, né? Acabou se tornando errado por uma falta de comunicação e pelo um padrão que não foi adotado, né, por eles durante os cálculos. Então a gente vai falar sobre esse padrão que é as expressões numéricas, tá? Então olha só, antes da gente ir de fato lá para a definição, eu queria tratar com vocês aqui só para a gente ver o que ele teria que ter feito aqui, né, diferente do que ele fez, ó. A Roberta falou que era para ele fazer 40, né? Mais 2 vezes 32. O que ele fez? 40 mais 2, aqui em cima, que deu 42, e multiplicou 42 vezes 32. Depois ela disse que era para somar com 65 e multiplicar por 9, né? Ou seja, ele pegou o resultado, somou com 65, depois multiplicou por 9. Só que isso aqui tinha uma ordem a ser feito, né? Olha só, se a gente colocar assim, ó, quantidade de produto vezes o... Opa, eu vou só trocar a cor aqui pra gente conseguir enxergar um pouco melhor. Acho que isso aí tá bom. Agora, se você tivesse feito assim, ó, quantidade de produtos vezes o valor unitário, né, o valor de uma unidade, o preço de uma unidade, mais, né, a quantidade de segundo produto vezes o valor dele, mais a quantidade do terceiro produto vezes o seu valor. Se você olha uma expressão assim, né, o que você faz primeiro? Você soma, você multiplica, né? O que você faz? Você olha meio que há blocos aqui, né? Se você olha para a tabela, se você tem essa tabela como auxílio, você sabe que primeiro tem que multiplicar e depois somar. Multiplicar e depois somar. E multiplicar e depois somar. Ou seja, a gente multiplica primeiro os blocos e depois soma todos eles, né? Já que cada bloco desse aqui, ó, cada bloco desse representa o valor pago por uma quantia de um produto. Ou seja, todos esses blocos aqui representam a mesma coisa. Depois você junta todos eles, né? Para descobrir o total que essa compra dá. Aí vamos fazer o que ele deveria ter feito aqui, certo? Antes da gente passar para as definições. Vamos lá. 40 mais 1, que é 40, mais 2 vezes 32, que é 64, mais 9 vezes 65. Vamos fazer a multiplicação aqui do lado. 65 vezes 9. Então 9 vezes 5, 45, né? E a gente coloca 4 aqui na ordem das dezenas. 9 vezes 6, 54, mais 4, 59. 595. Você podia ter feito isso aqui também assim, ó. 65. Calma, uma observação aqui embaixo. 65 vezes 9 é a mesma coisa que 65 vezes 10 menos 9, tá? Opa, menos 65, desculpa. Então é a mesma coisa que 65 vezes 10 menos 65, certo? A gente vai ver isso aqui quando for um pouco mais à frente, das expressões numéricas, tá? A gente pode juntar termos semelhantes aqui em operações, certo? Em algumas operações específicas. Isso aqui ficaria assim, ó, 65 vezes 10 menos 1. Tá? Aqui justamente seria o nosso 9. Tá? Então 65 vezes 9 a gente pode transformar em 65 vezes 10 menos 65. Vamos lá. Então vamos para o que interessa aqui. Ó. Agora a gente só soma, né? Todos eles. Ó. 60 mais 64, 40 mais 64, né? É 64. Mais 595. Vou botar esse 5 aqui. 4 mais 5, 9. 0 mais 9, 9. E 5 mais 1, 6. Então daria 699. O resultado que ele deveria ter encontrado aqui segundo esses valores, né?
Agora um pouco mais à frente, a gente vai ver algumas definições sobre expressão numérica, certo? Expressão na língua, né, na língua portuguesa. Expressão é você expressar alguma coisa, você falar, você dizer, você querer mostrar alguma coisa, e numérica vem de números, né? Então, basicamente escrever, apresentar os números, né? Só que quando a gente apresenta, a gente não apresenta puramente um número na expressão numérica, né? A gente apresenta operações numéricas que tem uma determinada ordem a ser resolvidas. E é essa ordem que a gente vai dar uma olhada, né? A gente pode chamar também, ao invés de ordem, hierarquia das operações, tá? Então, primeiro de tudo, tá? Das operações que a gente já viu. Isso aqui é que a gente já viu. Já viu, certo? Então a gente vai ter primeiro a potenciação, então primeiro resolve-se ela, tá? Na ordem que elas aparecem. Quando eu falo na ordem, tá? É da esquerda para a direita. Por exemplo, você tem 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 3. Primeiro você resolve essa daqui, que está mais à esquerda, essa, ó. Depois você resolve essa, tá? Então ficaria 1 mais 8, que é 9, certo? Então esse é o conceito de ordem e o conceito de resolver primeiro a potenciação. Um outro exemplo seria a mesma coisa, tá? Vamos lá, deixa eu pegar a caneta. Então, 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 menos 1. O que você vai fazer? Você vai resolver primeiro essa potência aqui, que der 1, mais resolve a segunda, que é 2, depois menos 1. Agora você faz as operações, né? 1 mais 2, 3, menos 1, 2, certo? Ficaria 2. O segundo tópico aqui, a segunda operação a ser resolvida, as operações a serem resolvidas, né, seguindo a nossa ordem ou hierarquia, é a multiplicação e divisão, tá? Dependendo do que vier primeiro, tá? Ou seja, na ordem que aparece. Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, 4 dividido por 2 vezes deixa eu ver, vezes 2. Qual seria o resultado disso aqui? É uma pergunta interessante de se fazer, tá? Olha só, você poderia resolver de dois jeitos, né? Primeiro, jeito certo aqui, vou colocar meio de jeito certo. Resolveria primeiro 4 dividido por 2, que é a divisão é a primeira operação que vem da esquerda para a direita, que é 2, tá? Então 4 dividido por 2 é 2, vezes 2, vou colocar aqui em cima, 4 dividido por 2 vezes 2. Então 2 vezes 2 é igual a 4, certo? Beleza. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer o segundo jeito. Não, esse aqui é o errado, tá? Seria como? 4 dividido por 2 vezes 2. Você resolveria a primeira multiplicação, que daria 4, né? E depois você dividiria 4 dividido por 4, que é igual a 1. Certo? Então, isso aqui seria o jeito errado de se fazer. Tá? Você compensa esse erro aqui de multiplicação e divisão com um negócio que a gente chama de fração, tá? Que só vai aprender um pouco mais à frente, tá? Em uma outra aula. Mas por enquanto a gente não viu ainda, então vamos resolver, tá? Seguindo a ordem com que as operações devem ser seguidas ali, da esquerda para a direita. Não prevalecendo a ordem de multiplicação e divisão, tá? Mas a de que vier primeiro, certo? Então, vamos lá. A próxima é a adição e subtração, tá? Então, vamos assim, né? 5 mais 1 menos 1 mais 2 vezes 3, tá? Esse aqui é vamos usar a multiplicação que a gente já viu aqui. Ó, lembrando que a gente resolve primeiro essa multiplicação aqui, tá? Porque em hierarquia a multiplicação vem antes da subtração, da adição e da subtração. Então primeiro vamos resolver esse bloquinho aqui, ó. Esse bloco. 2 vezes 3, 6, tá? Agora a gente repete todo o outro. Mais 1 menos 1. Agora sim, a gente vai usar multiplicação, soma e subtração na ordem que aparecem. 5 mais 1, 6. E repetimos todo o restante, tá? 5 mais 1, 6. 6 menos 1, 5. E 5 mais 6, 11. Beleza, conseguimos resolver.
Se a gente não tivesse respeitado a hierarquia da multiplicação ali, vamos ver o que teria acontecido aqui. Teria dado algum erro no final, né? Vamos lá. Então, vamos seguir a ordem da esquerda para a direita, normal, e depois resolver aqui da maneira errada, né? Deixa eu até escrever aqui em cima, maneira errada. Vamos lá, aqui dá 6, ó. Menos 1 mais 2 vezes 3. 6 menos 1, 5. Opa. Mais 2 vezes 3. Então 5 mais 2, 7 vezes 3 igual a 21. Se eu não me engano, o resultado anterior deu 11 e esse deu 21. Ó. Então você vê que não deu certo, né? Que não, se a gente não seguir o resultado, se não seguir uma ordem específica para todas as operações, né, respeitando aqui potência, multiplicação, divisão e adição e subtração, vai dar errado, né? Não vai dar certo. A pessoa vai falar alguma coisa, você vai entender outra e as duas vão chegar em resultados diferentes. Além, tá? Além das operações, existe uma outra hierarquia. Espera só um minutinho, pessoal. Que é a hierarquia dos blocos, tá? Olha só. Só tirar esse pedaço aqui. Vamos lá. Um outro exemplo é esse aqui, ó. Usando o exemplo de potência também, tá? Eu coloquei dois exemplos aqui, que é um exemplo certo e o outro é o exemplo errado. Olha só o que ele fez aqui no começo. Eu tinha uma potência e uma multiplicação. E depois uma soma, né? Depois uma soma. O que a gente deveria resolver primeiro? Sim, deveríamos resolver a potência, certo? Tá, mas aqui ele não fez assim. O que ele fez? Ele multiplicou a base da potência com o outro valor da multiplicação. Então, 2 vezes 3, né? 6. E deixou a potência ali. Então, e agora, 6 elevado, agora sim, ele resolveu primeiro a potência. 6 elevado a 3, 216. E depois somou, deu 221. Um resultado grande, por assim dizer, né? Se transforma isso aqui em dinheiro, dá um valor bem alto. Agora ele respeitou as ordens, ó. 2 elevado a 3, o valor deu 8, certo? Deu 8. E deixou a multiplicação e a soma para se fazer depois em suas ordens respectivas. Agora sim, ele vai resolver a multiplicação, 8 vezes 3, que dá 24, e depois ele soma para dando 29. Então os resultados, 221 é muito maior do que o 29, tá? Vou colocar em dinheiro aqui, por exemplo, ou em tempo, né? Um rapaz tem 29 anos e o senhor tem 221 anos. Olha só a diferença. Agora sim, tá? Esse aqui é o jeito errado, ó. Errado de se fazer. A gente já viu porque, né? Primeiro ele multiplicou ao invés de fazer a potência. E esse aqui é o jeito certo. E a outra hierarquia é a hierarquia dos blocos a serem resolvidos, tá? Como é que a gente delimita esses blocos? Existem alguns delimitadores que são parênteses, chaves e colchetes, tá? O que é o parêntese? O parêntese é esse carinha aqui, ó. Esse aqui é o parêntese. Geralmente a gente põe no português, né, para enfatizar alguma coisa. Por exemplo, João, aí, João, filho de Dona Selma, morreu. Por exemplo, assim, tá? Enfatiza alguma coisa. Aqui na matemática ele vai também ser um delimitador de blocos, tá? De blocos de operações. E ele é o primeiro que se aparece, tá? Ou seja, se você tivesse 2 mais 3 vezes 5, isso aqui, o jeito certo de se resolver, tá? O jeito certo é você resolver o que está dentro do parêntese primeiro, tá? Então resolve 2 mais 3 dá 5, depois 5 vezes 5 igual a 25, tá bom? Se você fizesse 3 vezes 5 que dá 15, depois somasse ao 2, ali daria 17, olha só o erro que daria, tá? Então ele é um dos blocos mais importantes, é o primeiro bloco que você deve fazer quanto à hierarquia, tá? Depois vem os colchetes, tá? Vem esse carinha aqui, ó, os colchetes. Você, por exemplo, coloca... ele é o segundo em ordem de operação, tá? Então você coloca, por exemplo, mesmo caso, 2 mais 3
vezes 5 dividido por... Opa, vou colocar o colchete aqui. 4 mais 1. Tá? Como é que se faria isso aqui? Primeiro esse, depois a multiplicação e divisão na ordem, tá? Vou colocar primeiro aqui. Então, 3 mais 2, 5, vezes 5, dividido por 4 mais 1, tá? 4 mais 1. Aí eu vou apagando e eu vou fazendo, tá? Pra ficar 4 mais 1, que o resultado também é 5, tá? Caneta, 5. Agora, qual é a ordem que a gente vai seguir aqui? A gente pode desconsiderar esse parênteses aqui porque a gente já resolveu ele, tá? Olha só. Ficaria só 5 vezes 5 ali. Então a ordem é da esquerda para a direita. Então a gente vai resolver primeiro a multiplicação aqui. Se bem que nesse caso, né, não ia interferir muito, mas interferiu naquele caso que a gente viu anteriormente ali. 5 vezes 5 é 25 e 25 dividido por 5 é igual a 5. Tá? Então esse seria o resultado. E por último a gente tem as chaves. Tá? Eu tinha dificuldade em diferenciar chaves e colchetes, tá? Só que dá para perceber que é uma chave, tá? Aqui, ó. Eu relaciono chaves a essa voltinha aqui, tá? Que a chave geralmente tem os dentes serrilhados, né? E faz essa voltinha aqui na ponta, ou seja, aqui assim mais ou menos. Seria uma chave, tem esses dentes. Eu relaciono esses dentes aqui a essas pontinhas aqui, ó. E não me esqueci mais, tá bom? Se vocês quiserem usar esse relacionamento que eu faço para lembrar o que é chave, para diferenciar chave e colchete, é válido. Então o colchete ele é mais retinho aqui, as chaves essa, e ele é o terceiro, bloco, né, a se resolver em relação de ordem a colchete e parênteses. Tá bom, pessoal? Então olha só, eu coloquei algum exemplo aqui para a gente ver, antes de terminar essa aula, do que se fazer e do que se não fazer, né? Aqui é o jeito errado, tá? Errado. Se resolver, e aqui é o jeito certo. Vamos começar pelo jeito errado. Olha só. Eu vou fazer assim, ó. Vou começar aqui pelo final já. Tá? Vou começar por essa soma aqui, que eu nem deveria ter feito isso. Olha só. Então, vou repetir todo o resto. 3 menos 1 vezes 5 mais 21 dividido por 3 mais 4 dá 7. Não quero ir lá para o começo não, vou ficar aqui ainda. Ó, 3 menos 1. Opa, vou colocar um sinal de vezes aqui, tá? Vezes 5. Mais, quanto que é 21 dividido por 7? É 3, né? 3. E agora eu quero fazer essa subtração aqui, eu não quero fazer a multiplicação não. Então eu vou fazer 3 menos 1 dá 2. 2 vezes 5 mais 3. Vou fazer essa soma aqui agora. 2 vezes 8 e para mim deu 16. Olha só. 16 do jeito que eu fiz aqui. Agora eu vou obedecer as regras, tá? Agora eu vou... Opa, eu vou até tirar aqui para colocar os mesmos valores ali de trás, tá? Pra gente ver quanto que dá. Deixa eu riscar aqui. Vou colocar 3 menos 1. Opa, não. Pera. Eu vou trocar esse sinal aqui, ó. Melhor, eu vou trocar esse sinal por um sinal de mais, tá? Só pra gente não precisar operar com número negativo ainda. Bom, o que eu vou fazer? 1 vezes 5 dá 5, tá? Opa, e aqui eu errei também, olha só. Se eu não tivesse voltado, é o sinal de mais, tá? Ó, agora sim, vamos lá. É o sinal de mais, é o sinal de uma adição. Então, olha só. O que eu fiz? 1 vezes 5 é 5. E... Ah, não, tá certo. Eu subtraí, né? Subtraí ali. Então, eu vou somar aqui, igual eu fiz ali no outro. Eu também vou somar. Eu queria tava só entendendo o que eu tinha feito aqui, pessoal. Foi mal. Desculpa. Olha só. Então, 3 mais 1 dá 4. Tá? E eu tenho ainda a minha multiplicação aqui preservada. Ó. Essa multiplicação aqui, que eu vou dar um jeitinho nela. Ó, essa multiplicação aqui. Aqui eu estou fazendo do jeito errado, tá? Então, agora eu vou somar.
somei 4 mais 5 mais 3 deu 8, e 4 vezes 8 deu 32. Aí aqui eu vou preservar esses resultados ali, vou colocar igual ao outro, tá? Vou colocar 3 mais 1 e vou fazer todo o resto agora do jeito certo, tá? Então vou reescrever aqui embaixo, 3 mais 1 vezes 5 mais 21 dividido por 3 mais 4. Ou seja, percebam que só de falar a gente não consegue definir quais são as operações que têm que ser feitas corretamente. Mas a gente sabe que existe a ordem da esquerda para a direita e que se não há potenciação, a gente vai para multiplicação e divisão, né? Na ordem lá. Claro, se não houver parênteses, os operadores de bloco lá, hierarquia de bloco. Então vamos lá. Eu não vou fazer a soma, também não vou fazer essa soma aqui, né? E nem essa. Eu vou para multiplicação e divisão para quem vier primeiro. Ou seja, repete 3 mais 1 vezes 5. 5 mais 21 dividido por 3 mais 4. Opa, agora eu só tenho soma e uma divisão. Farei a divisão. Então 21 dividido por 3 é 7. E repito todo o resto. Mais 4. Agora sim, só basta somar. Então, na ordem ainda. 3 mais 5, 8. Mais 7 mais 4. 8 mais 7, 15. Mais 4 igual a 19. Então, olha só, pessoal, a diferença 32 a 19, tá? Sendo que eu dei uma trocadinha aqui, tá, dos valores, porque me atrapalhei um pouco aqui, também peço desculpas. Mas é só para vocês observarem que fazer do jeito certo e se enganar na hora que está fazendo aqui pode ocorrer algumas vezes, tá? Mas se você prestar atenção na ordem e nas operações, você não se engana, tá? E a diferença entre fazer do jeito certo e fazer do jeito errado, tá? Sempre no final você vai ter uma disparidade entre valores, tá bom? Então, obrigado, espero que vocês tenham gostado, tá? É bom que vocês aprendam isso aqui, ó, essa ordem, tá? A ordem de operações, e aprendam também a ordem da hierarquia dos blocos, tá? A ordem das operações é aquela ordem que a gente vê na escola. Primeiro a gente fez soma e subtração, né? Depois a gente vê multiplicação e divisão, depois a gente vê potência. Então essa ordem que a gente associa da escola já dá para ter a ordem inversa, né? Já dá para ter pelo menos uma noção do que vem primeiro. E depois a gente associa aqui o parêntese, que enfatiza alguma coisa, e depois colchetes e chaves, sendo que a chave é que tem a voltinha. Então pessoal, obrigado mais uma vez, até a próxima.